Bem-vindos, alunos do Radiocurso. Hoje eu vou fazer uma análise em relação às provas, das últimas provas do CBR de 2020 e 2021 e tentar traçar uma tendência, talvez, do colégio em relação às provas de título. Eu também fiz um levantamento preliminar aqui das provas teóricas de 2017 e aí a gente vai fazendo essa análise, em relação a essa tendência, talvez, aí do colégio. Então vamos lá. Pessoal, primeiro prova teórica. Prova teórica. O que está de vermelho aqui, meio laranja avermelhado, é a prova de 2021, a última prova, do ano passado. E de azul a gente tem a prova de 2020. Então vamos começar aqui com o ultrassom, na verdade aqui ultrassom obstétrico primeiro aqui, Então aqui ultrassom fetal, ultrassom obstétrico, a gente teve uma questão em 2021 e nenhuma questão em 2020, Então, essa primeira análise aí em relação à parte obstetrícia. Ultrassom geral, Então, ultrassom geral, a gente teve em 2020 7 questões e 4 em 2021. 4 em 2021. Ultrassom em geral, 1 em 2020 e 3 em 2021. Ultrassom Doppler, 2 questões em 2020. Ultrassom Doppler, 2 questões em 2020 e 2021. Vou parar para fazer uma análise aqui em relação ao Doppler. A gente, em 2017, nós tivemos 3 questões de Doppler em 2017. Então, parece que é uma tendência de manter aí o número de questões. Então, 2017, 3 questões, 2020, 2 questões, 2021, 2 questões. Então, Doppler, o pessoal pergunta muito como está a tendência e tal. Então, aí 2, 3 questões. Tórax, 2020, 5 questões, 2021, 6 questões. A gente tem aí em 2017, 4 questões. Então, parece que tem uma tendência de alta aí, 4 em 2017, 5 em 2020 e 6 em 2021. Talvez esse aumento de número de questões em 2020 e 2021 provavelmente foi por causa, talvez, da pandemia do Covid, que envolveu muitas alterações pulmonares e tudo mais, então provavelmente teve esse viés de aumento aí. Pediatria, 3 questões em 2020, 4 questões em 2021. Em 2017, nós tivemos 4 questões também. Então, mantendo aí 3, 4 questões de pediatria. 3, 4 questões de pediatria. Neuro, 2020, 5 questões. 2021, 3 questões. 2017, neuro, nós tivemos 4 questões. Então, nós mantendo a média, em torno de 4 questões de neuro. O que a gente tem observado em neuro é cada vez mais solicitando questões de neuro associadas à ressonância magnética, bem mais associada à ressonância magnética do que alterações da tomografia. Músculo esquelético, nós tivemos 6 questões em 2020, 5 questões em 2021. Em 2017, nós tivemos de músculo esquelético 6 questões. Então, mais ou menos mantendo a média também de 5, 6 questões de músculo esquelético. Medicina interna, olha aqui, medicina interna nós tivemos em 2020 11 questões, 2021 10 questões, 2017 9 questões. Então, observem como medicina interna a gente tem bastante questões, não é sempre muito, na média de 10 questões de medicina interna, que é um tema realmente muito extenso, de medicina interna. Agora, olha só, a gente chamando atenção aqui em relação à mama. Mama 2020, 4 questões e 8 questões em 2021. Então aqui realmente teve um aumento importante de 4 para 8 questões. E eu peguei aqui 2017 também eram 4 questões. Então nós tivemos um desvio padrão em número de questões em relação à mama, Um aumento importante aí de 4 para 8. Intervenção, a gente mantém 1 ou 2 questões, 2017 teve 1,
2020 teve uma, 2021 nós não tivemos questões de intervenção. Física, 4 questões, 2020, 4 questões 2021, 2017, 5 questões. Então, mantendo, né, física, geralmente física de raio-x, 4 ou 5 questões. Densidometria, nós tivemos em 2017 2 questões. Antigamente, nas provas de 2010 para baixo, a gente tinha até maior número de questões de densidometria. Em 2017 nós tivemos 2, a gente teve aqui em 2021, em 2021 nenhuma questão. Então, a gente observa que cada vez menos questões de densidometria nas provas do Colégio Brasileiro de Radiologia. Essa é a tendência que a gente tem observado. Cabeça e pescoço, a gente tem aqui uma questão em 2020, 4 questões em 2021, 3 questões em 2017. 3 questões em 2017. Então parece que realmente 2020 foi um desvio padrão de ter sido só uma questão. A média são 3, 4 questões de cabeça e pescoço. AVR contrastes. AVR contrastes. Nós tivemos aqui 7 questões em 2020, 6 questões em 2021, 2017, 7 questões. Então, observem, pessoal, como tem muita questão, né? E aqui eu vou chamar a atenção, né, como a gente tem muita questão de contrastes, né? E AVR em geral, né? Suporte básico de vida, né? Em radiologia. Então, mantendo aqui a tendência de 6, 7 questões em meios de contrastes e AVR, né, que, só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o mesmo número de questão de neuro. Então, chamando a atenção disso aqui, né, a prova teórica de ter um bom conhecimento aí de AVR em meio de contrastes, física sempre mantendo aí a média de 4, 5 questões, e o desvio padrão que nós tivemos na prova do ano passado de questões de mama, né, que geralmente são 4, 5 questões, e subiu aqui da prova teórica para 8 questões, né? Então, será que essa é uma tendência de um maior número de questões de mama, né? Nós temos que observar isso aí, porque realmente foram muitas questões no ano passado, de 2021. Então, tendência, menos questões de densidometria, uma ou quase nenhuma, maior número de questões de AVR em meio de contrastes, e pode ser que a gente já tenha um aumento aí de questões de mama, né? Agora, a prova teórico-prática, a gente tem aqui uma questão de ultrassom fetal em 2020, 3 questões em 2021. Ultrassom geral, né? Um aumento importante de 5 para 9, 5 para 9, né? Questões da prova prática. Ultrassom em GO, não tivemos nenhuma questão no ano passado e 4 em 2020. Doppler, né? Observe, olha como o Doppler mantém geralmente essa média, né? Tanto na prova teórica aqui, ó. Doppler na prova teórica, 2 questões. Doppler na prova prática, 4 questões, tanto 2020 quanto 2021. Então, a gente não está vendo nenhuma tendência de aumento, nem de queda, mantendo aí o número de questões. Tórax na prova prática, 6 aumentou para 7 em 2021, né? 6 para 7. Pediatria, uma questão em 2020, nenhuma em 2021. Neuro, nós na prova de 2020, 8 questões e apenas 3 em 2021, né? Então, se a gente for considerar tanto prova teórica como prova prática, olha como a gente teve uma redução no número de questões de neuro. Tanto na teórica, olha só, aqui neuro, né, como na prova prática. Olha, uma queda, né? E já fazendo um paralelo aqui com mama, olha aqui, voltando aqui, prova teórica, nós saímos de 4 para 8 questões teóricas, e olha aqui a prova prática. Saímos aqui de 2020, 5 questões para 13 questões. Então, na prova do CBS de 2021, quem tinha um conhecimento, um embasamento sólido de mama, né, teve um percentual importante aí. Porque tanto a prova teórica quanto a prova prática, nós tivemos um aumento importante. Se a gente for somar as questões da prova teórica e prática, são 13 da prova prática com
8 da prova teórica, 21 questões, se for considerar a prova teórica e prática, foram de mama. Medicina interna, prova prática, mantendo aí o número de 11 questões. Músculo, assim como o neuro, também caiu, né, aqui, ó, de 8 para 4. Então, neuro, né, caiu tanto na prova teórica quanto na prova prática. Músculo esquelético também uma queda na prova teórica e na prova prática, nas duas, né? Cabeça, pescoço, mantendo mais ou menos aí a média de 5, né? 5 no ano de 2020 e 6 para o ano de 2021. Então, baseado tudo isso nessa análise que eu faço aí nas provas de 2 anos, eu chamo a atenção, né, dos alunos para o estudo aí em AVR e contrastes na prova teórica, né? Mama, né? Mama, se a gente for ver, é um conteúdo menos extenso do que, por exemplo, medicina interna, do que neuro, né? E a gente tem um número de questões importante, né? Tanto na prova teórica como na prova prática, e para a prova prática também a parte de ultrassom geral, né? Então aqui, ó, o ano passado nós tivemos basicamente na prova prática ultrassom geral, tórax, mama e medicina interna. Ultrassom geral, tórax, mama e medicina interna, né? Que foi o maior volume aí da prova prática. Ok, pessoal? Então, essa que é a análise aí que eu faço e vamos acompanhando aí a tendência do CBR ao longo dos anos e vamos aguardar aí esse ano qual vai ser essa tendência, ok? Então essas são as dicas que eu dou, muito obrigado e até a próxima.